Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS, Azione Consultoria, 25 anos. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Daylight Confeitaria Funcional. Olá, estamos apresentando o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você também pode assistir pelo site santamaria.tv.br e pelas páginas no Facebook da TV Santa Maria, na página Programa Lígia Marques e no canal do YouTube Programa Lígia Marques. Dê o seu like, se inscreva no canal e toque no sininho. E se você quer receber os novos vídeos inéditos todos os sábados, você pode nos enviar sugestões e perguntas pelo e-mail programa ligiamarques@gmail.com. Lembrando que Lígia é com Y no primeiro I. Este programa tem o apoio cultural das empresas Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Clínica Espanhol, Camacho Consultores, Casa dos Pneus, Clínica Lírios, Daylight Confeitaria Funcional, Galeto de Paolo, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo, artista, e Telas RS. E é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Hoje estamos com uma convidada, Ruth Sofer Pereiron. Bem-vinda ao programa, senhora Ruth. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder fazer parte contigo, uma grande artista e arquiteta, né? Sim, também. Obrigada. E falar um pouquinho sobre o que podemos conversar. Ok. A senhora Ruth tem uma atuação muito bonita e importante relacionada hoje ao Teatro 13 de Maio, um teatro muito charmoso no centro de Santa Maria. E então nós vamos hoje conversar um pouco sobre a história, a carreira dela e o teatro também, essa relação com o teatro. Quem é Ruth Pereiron? Conta para nós a sua carreira histórica e como é que chegou até a relação com o teatro. Muito bem. Bom, a Ruth é uma carioca de coração gaúcho. Olha, né? Não sabia. Nasci no Rio de Janeiro. Meus pais, na época, estavam no Rio quando eu nasci. E depois, com 10 anos, eu vim. Meu pai foi transferido para Porto Alegre e aí nós viemos de muda para o Rio Grande do Sul. Ou seja, nasci em 10 anos, fiquei carioca e os outros 60, né? Gaúcha. E me sinto muito bem aqui. Morei em Porto Alegre, estudei em Porto Alegre. Depois me casei com um santamariense, né? Olha! Comecei a faculdade, porque na verdade não tenho nada a ver com artes, né? Isso foi uma coincidência. Sim. Porque eu sou farmacêutica, bioquímica,
Fiz a faculdade na URGS, entrei pela URGS, depois meu marido era médico otorrino, ele foi transferido para Curitiba fazer a especialização dele e eu, como esposa de militar, fui transferida e me formei no Paraná, em Curitiba. E depois a gente veio para Santa Maria, porque, na verdade, eu era do departamento de Química, do setor de Bioquímica, e abri um convênio para a Alemanha. O Dr. Mariano precisava mandar 30 bioquímicos para a Alemanha para abrir esse convênio, e aí os alemães iriam mandar para o Brasil os equipamentos e os professores teriam que ir para lá fazer o curso. E aí eu fui a primeira, fui a que inaugurei o convênio. Ah, é? E aí fiquei lá 2 anos na Alemanha, voltei, trabalhei na universidade, dei aulas, fiz pesquisa no meu setor. Mas aí tu vai perguntar por que ligada a alguma coisa à arte? Bom, na época que o Dr. Jorge Sarkis, que foi o reitor, ele ganhou a eleição e ele resolveu fazer um departamento cultural também, ele era presidente da PUSME, né? E aí ele resolveu fazer um departamento cultural e chamou algumas pessoas para montar um departamento cultural, um departamento jurídico, social, então ele fez vários departamentos. E nessa época, que isso foi lá em 87, juntamos algumas pessoas, a Regina Bianchi Emanuele, a Jadete também, o professor Binato, várias pessoas, a Cida, Eroque, e aí a gente começou a fazer algum trabalho cultural, né? Não tinha ainda o teatro, mas a gente começou a trazer alguns eventos, fazia vários eventos assim, né? E aí começou esse movimento, quer dizer, eu dando aula de bioquímica, tendo a minha pesquisa, mas sempre meio que ligada assim a alguma parte cultural. Quando eu me aposentei, já estava para me aposentar, isso foi em 96 que eu me aposentei, em dezembro de 96. A gente, né, tinha esse movimento todo e aí disseram, bom, quem sabe tu pode assumir alguma coisa no teatro. Voltando um pouquinho atrás, em 1992, quando a Maristela Moura era secretária de Cultura, né, do Dr. Farré, ela me chamou uma vez e disse, Ruth, quem sabe tu consegue, vamos levantar esse teatro, vamos fazer uma associação dos amigos, que nem fez o Teatro São Pedro, tu que é filha da Dona Eva, então quem sabe consegue trazer os estatutos, alguma coisa. Aí ela formou um pequeno grupo e fez a gente trabalhar nisso. Eu disse, sim, a gente busca o estatuto e vamos tentar montar um estatuto para nós. Foi feito isso, então em 93 foi fundada a Associação dos Amigos do Teatro 3 de Maio. Né? Como na época tinha um movimento muito grande cultural, que a Cida Eroque, Maria Aparecida Eroque, estava aqui iniciando também suas produções culturais, uma produtora excelente, inclusive morou muitos anos aqui em Santa Maria. Ela tinha esse movimento cultural grande, trazia grandes eventos, e a Unimed era uma grande parceira na época também, continua até hoje, mas ela era uma parceira, e o Dr. José Antônio Goy, que era o presidente da Unimed, aceitou de fazer parte da nossa associação. Então nós convidamos ele para ser o presidente da Associação dos Amigos, uma vez que ele era bem ligado à cultura. E o Alexandre Lima ficou o vice dele. E eu era de um conselho. Aí foi fundada e a gente começou a trabalhar. 2 anos depois, em 95, quando o Dr. Goy saiu da presidência, nós conseguimos fazer com que o Ailo Sacol, que era o presidente da PUSME, da Associação dos Professores, e era um administrador excelente, ele levantou a PUSME também, convidamos se ele aceitaria pegar a Associação dos Amigos do Teatro, e aí ele disse, eu assumo, mas tu fica como vice. Aí eu fiquei como vice dele, e aí, isso foi em 95, criamos uma diretoria, e aí foi que se destrinchou, então, a parte da obra mesmo. Da obra, né? Muito bem.
Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco conversando com a senhora Ruth Pereiron. Ela foi indicada para o prêmio Evandro Ber este ano e nós vamos dar sequência ao assunto no próximo bloco. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS, Azione Consultoria, 25 anos. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Daylight Confeitaria Funcional. Olá, somos a Inana Clínica de Biomedicina Estética. Aos poucos você está conhecendo melhor, em nossas mídias sociais, os diversos procedimentos e serviços os quais oferecemos para atender nossos clientes com o que há de melhor e mais moderno em estética. Venha conhecer a Clínica Inana e sinta-se ainda mais linda. Entre em contato por nossas redes sociais no WhatsApp 55 991 73 87 32 ou no 30 29 40 68. Rua Barão do Triunfo 1660, Sala 01, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria. Inana Clínica de Biomedicina Estética. Você ainda mais linda. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, porque eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e tem o apoio cultural de Arte Estilos, a Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Clínica Espanhol, Camacho Consultores, Casa dos Pneus, Clínica Lírios, Daylight Confeitaria Funcional, Galeto de Paolo, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo Artista e Telas RS. Continuamos então conversando com a senhora Ruth Pereiron e ela vai nos falar um pouco sobre o prêmio que está sendo agraciada, que se chama Prêmio Evandro Ber. O Oscar. O Oscar da Cultura em Santa Maria, que esse era um desejo deste prefeito Evandro Ber, que idealizou muitas coisas na cidade sobre a cultura. O Evandro Ber era um prefeito muito ligado, ele era muito culto, ele era muito ligado à parte cultural e ele foi o grande idealizador, né,
de reconstruir, não deixarem demolir o nosso Teatro 3 de Maio. E até na época me lembro que chamaram minha mãe do Teatro São Pedro para ver a opinião dela, porque havia uma polêmica, queriam destruir o teatro e continuar fazendo aquilo que o Dr. Farré tinha começado lá na Avenida Presidente Vargas, que é a biblioteca e o secretário, né, que era ali, aquilo era para ser o foyer do teatro, né, onde é o arquivo e onde é a biblioteca, então ia ser um grande teatro. Queriam fazer um teatro mais moderno. Enorme e demolir o pequeno, né? Sim. Aí quando chamaram minha mãe, disse, não, Deus o livre, façam o que eu fiz com o Teatro São Pedro. Claro. Não vamos destruir a história da nossa cidade, que é um patrimônio, né, histórico. Realmente começou, né, a esse movimento todo, mas aí ele iniciou, mas infelizmente ele não pôde concluir porque ele faleceu até antes de ficar pronto o teatro, né? Ele faleceu em agosto de 96, então não tinha nem inaugurado. Não, eu perdi a data do falecimento dele. Na reforma. Mas isso da ele, reforma, isso né? sim, mas ele não pegou ele pronto, né? E aí, sim, daí depois a gente, quando eu já tinha falado no primeiro bloco, né, que a gente começou a criar essa associação, e daí sim, em 95, quando o Ailo assumiu como presidente e eu como vice, a gente começou uma forte campanha, né? Não, então, desculpe, falando do prêmio, eu acho assim muito merecedor esse prêmio do Evandro Ber, porque realmente fica o nome da parte cultura, né? Sim. De toda essa parte que ele fez. Bem valorizado, bem lembrado, né? Dignificado, digamos assim. Então, eu acho muito merecedor o que a Yara Drusian resolveu valorizar. O desejo dele, né? Só como eu disse, infelizmente ele não pôde ver concluído, mas fica na memória. Mas é bom, importante ter essas mentes que levam, né, desencadeiam. Nós não vamos viver para sempre, mas nós temos essa inteligência que desencadeia, não demoliram o teatro, né? Então nós vamos falar um pouco agora sobre a história do Teatro São Pedro, que é São Pedro do teatro, desculpa, 13 ela de falou maio. em Eva, e eu me liguei no Teatro São Pedro, que eu sou porto-alegrense também acompanhei aquela história. Mas o Teatro 13 de Maio é uma arquitetura da década do final de 1800. 1889 começou com o arquiteto Júlio Weiss, né? Que era um arquiteto estrangeiro. Na época, muitos arquitetos estrangeiros fizeram projetos no Brasil nessa época. E por isso ele tem toda aquela arquitetura, né, clássica, neoclássica. E depois, depois ele ficou por muitos anos, quer dizer, até 1915, quando a Intendência comprou, porque na época que o João Daut, isso conta aqui no nosso livro tudo, que o João Daut fundou o nosso teatro, 3 de Maio, ele também, por acaso, era um farmacêutico, e por acaso, mas ele era um teatrólogo, né? Ele escrevia peças de teatro e tudo. Então, naquela época existia, com a nossa Vila Belga, com a chegada dos trens, né, que passavam do eixo de Rio-São Paulo, vinham para Buenos Aires, Montevidéu, era uma efervescência cultural enorme. Que bacana, né? Era uma outra Santa Maria. Na época, Santa Maria tinha o quê? 20 mil habitantes, né? Quer dizer, não tinha nem, na época que ele inaugurou, em 1890, ele inaugurou o teatro, não tinha nem luz elétrica, né? A luz elétrica foi vir bem depois, então era com lampiões, querosene e tudo. Imagina só, mas foi uma efervescência cultural. No nosso livro consta isso. Essa pesquisa foi feita muito interessante desses grandes cantores líricos que passavam para ir para Buenos Aires, né? E grupos de teatro. Eles passavam por aqui ou eles também ficavam e também apresentavam obras? Sim, aí que ficavam aqui. Que por isso que existia o teatro, né? Uau. Quer dizer, na época vinha. E inclusive eu sempre digo, quando eu faço o cartãozinho no camarim para os atores e atrizes, a gente nunca pode desejar sucesso, a gente tem que desejar merda. Por que merda? Merda porque quanto mais carruagem chegava na frente do teatro, nós temos uma foto. Entendi.
as fotos que mostram essa foto, as carruagens chegando. Quanto mais cavalo chegava, ou seja, mais merda tinha na frente do teatro, maior era o sucesso. Sim. Então a gente não pode desejar sucesso, a gente tem que escrever a palavra merda, né? Essa tá ótima. Isso todos os artistas conhecem. Sim. Mas aí foi essa evolução, aí em 1915, então, quer dizer, em 1913, o João Daut teve que ir embora para o Rio, por problemas dele e particulares, e aí a intendência, o município comprou o teatro. E aí o teatro se transformou em tudo menos teatro, né? Interessante, então ele era um teatro privado. Ele fez uma sociedade dramática, tipo uma associação que nem nós fizemos, de amigos do teatro. Ele convidou várias pessoas. Por isso que tem lá no teatro várias pessoas que contribuíram para a construção do teatro, entendi. E na época ele fez isso, juntou dinheiro para poder construir o teatro, e depois, aí quando a prefeitura comprou o teatro, ele virou tudo menos teatro. Se transformou em redação de jornal, tribunal, tinha até grupo de aviação lá do Clube de Aviação, então tudo menos teatro. Foi uma pena, né? Mas aí foi indo, não posso falar tanto, senão a gente não vem na nossa parte. E aí isso perdurou até a reforma, até esse novo movimento, quando vem Evandro Ber. Ele passou esses anos todos, depois ele virou um centro cultural, né, onde tinha uma biblioteca embaixo, várias secretarias em cima, quer dizer, era bem diferente do que é hoje. O que nós temos hoje? O que nós, associação, fizemos? Nós, quando chegamos, quer dizer, o doutor Evandro, então, começou a obra, e aí ele contratou um arquiteto que ganhou a licitação, que era o Horst, e esse Horst começou a obra, e daí, por problemas de governo, parece que não houve entrega do projeto. Eu sei que parou a obra e ficou parado. Aí, esses pouco tempo, foi quando a Maristela, então, disse, vamos criar uma associação e levantar o teatro. Criamos a associação, e aí nós convidamos o engenheiro que fez a obra do Teatro São Pedro, a reconstrução, junto com os arquitetos lá, o Acunha Solé, o Ismael Acunha Solé, um ótimo engenheiro que reformulou já vários teatros pelo Brasil. Sim. Ele veio aqui e disse, vamos ter que mexer. Não dá, assim não dá, era um camarim só para todo esse teatro. Sim, teve que ter uma então, reforma interna. Que nós, daí, quando a gente assumiu, né, o doutor Wailo e eu e a nossa diretoria, a gente teve que fazer uma mexida enorme, né? Quer dizer, tivemos que mexer muito. É bom chamar os especialistas, né? Porque tem toda, né, um arquiteto que já fez outros trabalhos. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e continuamos falando sobre a história do Teatro 13 de Maio. Vamos mostrar também os projetos de fachadas internos e várias fotos, né? E esperamos vocês. Até daqui a pouquinho. Programa Lídia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Daylight Confeitaria Funcional. Olá, somos a Inana Clínica de Biomedicina Estética. Aos poucos você está conhecendo melhor em nossas mídias sociais os diversos procedimentos e serviços os quais oferecemos para atender nossos clientes com o que há de melhor e mais moderno em estética. Venha conhecer a Clínica Inana e sinta-se ainda mais linda. Entre em contato por nossas redes sociais no WhatsApp 55 991 73 87 32 ou no 30 29 40 68. Rua Barão do Triunfo 1660, Sala 01, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria. Inana Clínica de Biomedicina Estética. Você ainda mais linda.
A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. É uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. E tem o apoio cultural de Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Clínica Espanhol, Camacho Consultores, Casa dos Pneus, Clínica Lírios, Daylight Confeitaria Funcional, Galeto de Paolo, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo Artista e Telas RS. Continuamos conversando com a senhora Ruth Pereiron e depois, então, quando entrou o projeto, né, de reforma interna, que foi bastante modificado, mas preparado para excelentes espetáculos, o que aconteceu depois, então? Daí houve a reforma, alguns meses. A gente fez uma A verba veio da onde? A gente fez uma grande campanha, toda a comunidade ajudou, assim, foi incrível, né? Veículos de comunicação todos da cidade e a comunidade abraçou a ideia, vamos levantar esse teatro. A gente fez uma forte campanha com a Latinoamérica, que era a nossa agência de publicidade, foi muito interessante. E a gente abria sempre o teatro durante as obras, como nós éramos todos professores, não, né, da universidade ou outros com atividade, a gente abria sempre sábados de manhã para visitação e as pessoas podiam vir se associar, né, e conhecer a obra. Então a gente abria sexta-feira depois das 6, quando a gente saía da universidade, e sábado de manhã. E as pessoas podiam visitar a obra? Claro, a gente fazia um tour pelo teatro, tudo em terra, ainda cheio de né, material. E aí a gente, em 18 meses, nós começamos a obra, e aí, quer dizer, começamos em outubro, né, a nossa forte campanha. Em maio de 97 a gente inaugurou, ou seja, em 18 meses levantamos todos os recursos, né, e as pessoas doavam sua cadeira, né, porque a gente teve que fazer uma campanha, doe a sua poltrona e fique com seu nome. Nós temos as 340 cadeiras, todas alguém doou. Eu não observei isso. E a gente tem isso no livro, todos os nomes dos doadores das cadeiras. Que bacana. Pagavam R$370 na época, podia parcelar em 4 vezes, e tinha o nome, e ficou gravado no livro histórico do teatro, o nome de todo mundo, né? Então isso foi muito interessante. Inauguramos com Tony Ramos e Regina Braga em maio de 97, ou seja, fizemos 22 anos de reabertura das portas, né? E assim tivemos vários eventos, né? E graças a Deus ganhamos prêmios, inclusive, que é um dos poucos teatros do interior do Brasil que tenha tantos eventos, né? Olha. A gente tem uma programação muito intensa. Tem meses, assim, no segundo semestre, tem meses, novembro do ano passado, nós tivemos 26
eventos num mês, quer dizer, o mês tem 30 dias, né? Praticamente o teatro aberto, só sempre. não está aberto naquele dia que ele não está aberto, que é segunda-feira. A gente é até bom dizer, a gente sempre fecha segundas-feiras, a não ser na Feira do Livro, que a gente deixa aberto naquelas 2 semanas, porque aí o café funciona, tem né, muita visitação. A gente abre excepcionalmente na segunda, só na Feira do Livro, porque a gente é obrigado a dar folga para os funcionários, né, por lei. Mas então é assim, é bem movimentado. Não, é muito gostoso. Às vezes eu tô pelo centro e vou ali tomar um cafezinho, a gente lê uma poesia nas mesas, né? Eu gostei muito daquela ideia ali, realmente muito charmoso. Eu acho que ele tá num lugar de valor também na cidade, assim, ele é bem visível. Não, né? muito bom. E a gente, inclusive, pode, se eu puder aproveitar, vou fazer propaganda do nosso livro. Quem quiser conhecer toda a história, esse livro nós estamos vendendo por R$80 apenas, é um livro histórico que foi pesquisado, o coordenador é o professor Luiz Binato de Almeida, Gonzaga Binato de Almeida, e o pesquisador o Walter Noal Filho, que foi um trabalho que nós fizemos, eles pesquisaram durante 4 anos, fizeram uma enorme pesquisa. Claro, a gente tem aqui 200 páginas, a gente tem mais de 2.000 páginas, que poderia sair um outro livro, tem muita coisa para falar, né? O Luiz Binato é arquiteto. Ele é arquiteto, ele é arquiteto e historiador, ele é arquiteto, ele é músico, ele agora está ajudando numa parceria também com a Cida Produtora, que está trazendo... Acho que ele foi coordenador do curso de arquitetura também aqui uma época, né? Sim, ele também deu aula na Ubra, né? Eu conheço ele, foi meu colega na Ubra, quando eu dei também aula na Ubra. Tá. E aí a gente também, se eu puder aproveitar, eu gostaria de falar para o pessoal que não ainda conhece, nós temos hoje mais ou menos 700 sócios no teatro que nos ajudam, porque como é que o teatro se mantém, né? Isso. Ele se mantém através da prestação dos sócios, os sócios pagam hoje apenas R$35 por mês para se associar, e tem muitas vantagens, porque recebe todo mês a programação em casa, tem desconto nos eventos e ajuda o teatro, porque o teatro, na verdade, todo mundo deve saber, ele é da prefeitura, o prédio é da prefeitura, mas nós, quando inauguramos, tivemos um convênio com a prefeitura e eles perguntaram, vocês querem assumir totalmente a administração, a gestão, ou fica a parte pela prefeitura? Aí nós olhamos, o Ailo e eu naquela época, vamos nesse desafio, vamos assumir. Então a gente é que mantém o teatro, né? A prefeitura nos ajuda com a conta da luz e da água, mas todo o resto, equipamento, funcionários, tudo é conosco. Né? É uma responsabilidade, né? É, como se fosse por um privado, valor de uma né? associação tão baixo, então, olha, tem que ter sócio aí Então a gente tem, mas a gente também tem, graças à nossa lei de incentivo à cultura, que a Santa Maria é uma das poucas cidades do interior que tem essa lei de incentivo, essa nossa LIC nos permite fazer a manutenção do prédio, né? Então a gente faz então compra de equipamentos, melhorias do prédio, tudo que a gente precisa fazer através da LIC, né? E como é que a iniciativa privada pode colaborar também para a manutenção, além dos sócios? Tem também, né? Nós temos várias empresas, as concessionárias de automóvel, não tem uma ou outra, são todas, mais ou menos nos ajudam. Inclusive algumas aparecem no card, apoio de algumas fundações. A gente tem, por exemplo, no projeto da manutenção também, e do 13, o Palco da Cultura, que se der tempo a gente ainda fala, eu tenho várias empresas, né? Não sei se posso citá-las, mas acho que não, mas são várias empresas que nos ajudam no IPTU, no ISSQN. Que bom, né? Às vezes diretamente. É bem administrado, pelo que eu estou vendo, né? Tem que saber fazer essa administração para poder... poder manter, porque não é pouco. As contas não são baixas. E a gente tem que estar sempre trocando equipamento, isso aí é muito caro, né? Bom, senhora Ruth, infelizmente preciso encerrar o programa. Nós vamos ter que fazer um outro programa para falar mais coisas, mas encerrando assim, a senhora quer deixar alguma mensagem sobre esse prêmio que a senhora vai receber, está recebendo, né?
dia 31 de agosto. É o último mês, é o último dia do mês da cultura, né? O mês da cultura que Santa Maria esse mês comemora o mês da cultura, e esse prêmio então vem encerrar esse mês. Algumas palavras eu gostaria da então sua sensação de ter sido indicada. Eu fico muito feliz e acho que na verdade não é a Ruth está recebendo porque alguém tem que estar lá, mas é a nossa equipe, né? A Sim, gente são trabalha, várias pessoas que estão recebendo esse prêmio, né? Hoje está aqui uma das pessoas. Mas eu digo, dentro da área do teatro, quem está ganhando o prêmio não quer dizer, é o teatro, né? Sim, a Associação dos Amigos que compõe, nós temos uma diretoria, hoje a nossa presidente é a Marília Chartuni, a nossa vice é a Marta Isaia, mas tem toda a diretoria, eu acho assim que os funcionários que estão lá, nós temos funcionários há 22 anos conosco, quer dizer, é como se fosse uma família, e o prêmio eu vou dedicar a eles, né? Quer dizer, eu estou recebendo porque alguém tem que ir lá receber. Porque Ruth Pereiron também esteve presente na reconstrução do teatro, na história do teatro, né? Então é um nome bem lembrado. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. Conhecer um pouco da história e não esqueça de comprar o livro. E convido todo mundo a vir assistir vários espetáculos e conhecer o nosso teatro. São belíssimos, está cada vez melhor. Muito obrigada. Nós nos encontramos nos próximos programas e eu espero você.